Olá, boa tarde, bom sábado. A gente atualiza agora as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, 11 de julho. E a gente começa a nossa edição do Boletim contando que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse hoje em nota oficial que a decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal de mandar bloquear quase 120 milhões de reais em bens do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, é uma, abre aspas, indevida intervenção judicial, fecha aspas. Segundo a investigação que a gente trouxe em primeira mão do Bastidores CNN, Valdemar direcionou emendas parlamentares mesmo não tendo mandato. Elisa Barreto entra com a gente ao vivo aqui de Brasília para contar sobre essa repercussão. Elis, obrigado pela presença aqui no Agora CNN. Conta pra gente de que maneira foi feita essa manifestação e o que ela indica. Ela indica de fato que essas indicações de emendas parlamentares são prática recorrente na Casa Legislativa? Boa tarde para você, Gustavo Uribe, e para todos que nos acompanham. Essa nota foi enviada pela assessoria de imprensa oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, agora há pouco depois de meio-dia. Nessa nota, Motta afirma que a decisão em questão do ministro do STF, Flávio Dino, não identifica desvio, abuso ou aplicação irregular de verbas públicas e que fala que se limita a inferições e a tentar criminalizar a atividade política. O presidente da Casa fala ainda que confia no trabalho dos servidores da Câmara dos Deputados. A gente lembra que nessa apuração da Polícia Federal, a corporação indica ali a possível participação de alguns servidores. Essa autorização ainda, segundo Motta, que é dada pelos parlamentares aos seus assessores de indicarem o encaminhamento dessas verbas, se insere na normalidade do funcionamento administrativo do mandato e que não produz qualquer irregularidade. A gente lembra que a Polícia Federal está investigando a participação de deputados com ciência, adesão ou até com inconsciência nessa influência do presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, no encaminhamento de emendas. Gustavo Uribe. Elis Barreto, pelas informações. E o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, leu hoje uma carta que foi escrita à mão pelo seu pai, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. A leitura foi feita durante uma live no YouTube. Nesse documento, Bolsonaro disse que é momento de deixar as diferenças de lado. A declaração acontece diante de uma crise entre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, madrasta e enteado. Na carta, o ex-presidente também reforçou que Flávio é o seu porta-voz e que confia nele para, aspas, resgatar o Brasil, fecha aspas. O senador comentou a carta do pai e disse que muitas pessoas estão boicotando a sua pré-candidatura. Além disso, Flávio agradeceu a Bolsonaro pela posição de porta-voz e pediu unidade partidária. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o ex-prefeito de Belford Roxo, o Márcio Canela, pré-candidato ao Senado Federal pela União Brasil, no Rio de Janeiro. Ele foi preso em flagrante na terça-feira por posse ilegal de arma durante a Operação Unha em Carne da Polícia Federal. Kleber Rodrigues entra ao vivo conosco. Kleber, foi ali um fuzil encontrado no carro dele e ele disse que não sabia de quem era. Agora, então, responde essa investigação em liberdade? Exato, Uribe. É um fuzil 556 de uso restrito, né? Boa tarde para você, ótimo sábado para quem nos acompanha. A gente está em contato com a Secretaria de Estado de Polícia Penal aqui do Rio sobre a liberação do ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado, Márcio Canela, depois dessa decisão que foi proferida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Nosso colega Jonas Maia, aí de Brasília, teve acesso a esse documento. Na decisão, Moraes destaca que a prisão preventiva, aliás, prisão em flagrante por posse ilegal de arma foi correta, foi efetuada de forma correta pela Polícia Federal, mas atendendo a um pedido da defesa de Canela, decidiu soltá-lo
para que ele responda ao processo em liberdade desde que cumpra medidas cautelares. Que medidas são essas? A utilização de uma tornozeleira eletrônica, a proibição de deixar a casa, com exceção do período do dia, também está proibido de sair do país e vai ter que comparecer ao juiz, à justiça, né, durante a semana, ou seja, de forma semanal. Márcio Canela, que foi preso na semana passada, depois que a Polícia Federal encontrou um fuzil 556 no carro dele, durante buscas que foram feitas pela PF. Márcio Canela, de acordo com a defesa, informou que esse fuzil era de um policial militar que faz parte da segurança. Só que no momento da busca e apreensão, esse PM não estava no local. Então, justamente por isso, na decisão, Moraes destaca que esse ponto ainda carece um esclarecimento. Em nota, a defesa de Canela disse que a prisão não se sustentava e que o pré-candidato ao Senado permanece à disposição para esclarecimentos. Eu volto contigo, Uribe. Obrigado, Kleber, pelas informações. A gente vai olhar para o cenário no exterior, porque na Venezuela já passa, infelizmente, de 4.000 o número de mortos naqueles terremotos que atingiram o país no mês passado. Quase 18.000 pessoas estão desabrigadas, estão vivendo nas ruas, em barracas. O Brasil enviou uma nova remessa de ajuda a Caracas, com quase 5 toneladas de insumos hospitalares. A nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu, tem os detalhes ao vivo. É muita morte, Luciana Tadeu, e muitas críticas ao governo venezuelano que não teria agido em pronta ajuda a essa população flagelada. Exatamente, Uribe. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. O número de falecidos acaba de ser atualizado pelo governo venezuelano. Já são 4.333 pessoas falecidas por esses 2 terremotos. Lembrando que a Venezuela não foi somente abalada por esses 2 terremotos, mas houve cerca de 1.000 réplicas depois desses 2 tremores mais fortes que derrubaram centenas de edifícios, principalmente no estado de La Guaira, deixando muita destruição. Agora, o novo drama, além dessa recuperação dos falecidos, que ainda há muitas pessoas mortas sob os escombros desses edifícios, é a questão das pessoas que estão desabrigadas, estão em acampamentos temporários, são cerca de 90 acampamentos temporários, com milhares de pessoas, cerca de 18.000 pessoas desabrigadas e que precisam de ajuda. Inclusive, o Brasil enviou, como você mencionou, nessa sexta, insumos hospitalares para tentar ajudar nessa resposta à emergência na Venezuela. É uma carga que contém mais de 363 mil itens, entre eles tem sutura, agulhas, seringas, máscaras, gases, fios cirúrgicos, insumos destinados ao atendimento pediátrico, e esse envio já com os demais que foram feitos pelo Brasil, já totalizam cerca de 12 toneladas de medicamentos e insumos estratégicos enviados para a Venezuela. Entre esses insumos está a vacina, que é uma das preocupações das organizações de saúde, a questão da baixa cobertura de vacinação na Venezuela, agora com tanta gente aglomerada nesses campos temporários de desabrigados, Uribe. O risco de várias doenças, até gripes, até resfriados muito fortes, virais, por causa da concentração das pessoas, risco também ali de leptospirose. Obrigado pelas informações, Luciana. Vamos olhar para a guerra no Oriente Médio? A gente atualiza você agora a respeito desse conflito, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou atacar o Irã caso o país tente assassiná-lo. Vocês lembram o que ele disse nessa semana? Donald Trump disse que é o número 1 na lista de ameaças do Irã. Em uma publicação na rede social Truth Social, o americano afirmou que 1.000 mísseis estão prontos para lançamento e apontados para o Irã caso Teherã cumpra essa ameaça. Fontes disseram à CNN esta semana que Israel compartilhou com Washington informações de inteligência que indicavam que o Irã elaborou um novo plano para matar Donald Trump. Outras autoridades americanas sugeriram que o relato poderia ser uma tentativa de Israel de influenciar a decisão do americano, ou seja, que os Estados Unidos continuem nessa guerra, enquanto ele avalia se deve ou não intensificar a ação militar no país persa. Poucas horas depois, o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei,
prometeu vingança pelo assassinato do pai, o Ayatollah Ali Khamenei. Ele morreu nos ataques dos Estados Unidos e de Israel no início da guerra. Esse comunicado foi divulgado pela mídia estatal iraniana, porque Mojaba não apareceu até agora em público desde a nomeação ao cargo. A gente só ouviu a voz dele. O que dizem fontes americanas é que em um dos ataques ele ficou gravemente ferido e desfigurado. Ataques da Rússia com drones contra a Ucrânia mataram pelo menos 2 pessoas durante a madrugada. Outras 19 ficaram feridas. Os disparos atingiram a capital Kiev com mísseis balísticos e de cruzeiro, além de drones. As mortes foram registradas na cidade de Odessa. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a infraestrutura civil foi atingida antes mesmo do alerta de ataque aéreo ser emitido. Equipes de resgate continuam nas áreas afetadas. A Ucrânia enfrenta uma escassez crítica de munições para os sistemas de defesa aérea Patriot, o que prejudica a capacidade do país de abater no ar esses mísseis balísticos. O presidente americano Donald Trump disse nessa semana, em reunião da OTAN, que Kiev vai receber uma licença para produzir seus próprios mísseis interceptadores. Vamos falar de Copa do Mundo, que hoje tem jogo. Duas partidas no Mundial. Vamos conferir a agenda para que você não perca nenhum detalhe? Primeiro, a Noruega e a Inglaterra se enfrentam hoje. Deveria ser o Brasil enfrentando a Inglaterra, mas infelizmente não passamos do gigante escandinávio. É hoje, às 6 da tarde, em Miami. Já a Argentina encara a Suíça às 10 da noite em Kansas City. Os vencedores se encontram na semifinal, com a possibilidade de enfrentar a Espanha ou a França na final. E a Suíça vai ter que lidar com um desfalque de peso para esse duelo contra a Argentina. O técnico da seleção confirmou que Johan Manzambi, um dos destaques do Mundial, um dos grandes craques, com 3 gols e 2 assistências, está fora da partida de hoje por causa de uma lesão no joelho. Vamos conferir. Also zu der ersten Frage, also Johan kann morgen leider nicht spielen. Wir haben es versucht, dass wir ihn fit zu bekommen, aber das lässt es noch nicht zu. Und zu der zweiten Frage, wie wir morgen spielen, das werdet ihr morgen sehen. Ja, leider Johan Manzambi schmerzt extrem. Es war ein Schockmoment. Also, er hatte das Momentum auf seiner Seite. Man hat gesehen, mit welcher Spielfreude und aber auch die Teamkameraden, wie das Ganze funktioniert hat in dem Turnier. Leider kann er nicht spielen, das schon sehr schmerzt. Das werden wir als Team auffangen. Já o técnico da Noruega, time que foi algoz do Brasil na Copa, comentou como está o clima no elenco durante as quartas de final. I think every game in this World Cup has been the most important and the greatest for Norwegian football, especially after we went into the knockout round. So this is the 3rd most important game, and I think that the players are in a relaxed but competitive mood. So I think it's a great balance they have. They're looking forward to the games, but of course they should also feel the pressure, because I don't think that you could be at your very best if you don't feel a little bit pressure. So, but I think they have a very good mix of looking forward to it and feeling the pressure a little bit. Haaland contra Kane, às 6 da tarde. Essas foram as principais notícias do momento. Você fica agora com o CNN Viagem, Gastronomia, Cartagena, das muralhas ao Mar do Caribe, esse balneário colombiano que atrai muito brasileiro. Eu volto daqui a pouco com mais informações do Brasil e do mundo. Até já.